Bom dia, IPCA. Hoje, quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2012, nosso 11º dia de Maratona Bíblica, e nós vamos ler no Evangelho de Mateus os capítulos de número 8 e 9. Eu convido você a ler comigo a partir do versículo 28 do capítulo 8, a história de dois endemoninhados que foram curados pelo Senhor Jesus na região de Gadara. Jesus havia atravessado o mar há pouco tempo por conta da multidão que o comprimia. É assim que nós lemos no versículo 18 do capítulo 8. Durante essa travessia, ele acalmou uma tempestade, a ponto dos seus discípulos ficarem maravilhados, como diz o verso 27, e se perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E sabe quem é que vai dar a resposta? O demônio. Os demônios, na verdade, que estavam possuindo aqueles dois homens. Quando Jesus chega naquela região, sai do meio do cemitério, dos sepulcros, um lugar imundo, um lugar onde os judeus não pisariam, um lugar onde seria praticamente o habitat natural dos demônios. Saem dali dois homens endemoniados e gritam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Ou seja, a resposta de quem é esse vem logo a seguir. Ele é o Filho de Deus. Os demônios sabem disso. Os demônios temem e tremem. E tanto tremem que dizem assim: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? O que é isso? É sinal de que os demônios tinham consciência de que Jesus é Senhor, de que a sua vitória definitiva sobre os poderes das trevas já está decretada, de que vai chegar o dia em que os demônios serão aprisionados definitivamente. E o medo daqueles demônios era: a gente não tem um pouquinho mais de tempo, não? Será que o senhor não está chegando antes da hora? Não é agora. E então eles clamam a Jesus que autorize a saída deles para os porcos que estavam ali do lado. Aquela era uma região de não-judeus. Aquele era um lugar onde, embora estivesse dentro dos limites próximos da terra de Israel, habitava ali um povo que não era judeu. Então, cultivar porcos, tendo em vista que o porco é um animal impuro para o judeu, embora seja incomum, naquele território não era algo tão chocante assim. E Jesus autoriza que os demônios saiam dali. Os outros evangelhos nos informam que eram cerca de 2.000 porcos e eles se precipitaram ao mar e morreram afogados. Era uma metáfora, era uma comparação de Jesus tendo autoridade para mandar os demônios para o precipício, para decretar definitivamente a ruína desses demônios. E isso era de grande poder, uma demonstração de grande poder, de força e autoridade por parte do Senhor Jesus. Isso tudo ficou muito claro, de modo que os homens endemoniados foram completamente curados. E os pastores daqueles porcos, os porqueiros, fugiram e chegaram à cidade, diz o verso 33, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Que isso? Imagine o relato. Olha, a gente estava cuidando dos porcos e apareceram aqueles dois homens endemoniados que não deixavam ninguém passar pela estrada, que se você ler a descrição deles no Evangelho de Marcos, por exemplo, você vai ver, ninguém consegue prender esses camaradas com correntes, eles andam se ferindo com pedras. É muito complicada a situação daqueles homens, mas apareceu Jesus. Eles disseram que Jesus era o Filho de Deus, eles se submeteram à ordem de Jesus, entraram nos porcos e os porcos foram precipitados mar adentro. E os dois homens agora estão curados. Qual parte da história você acredita que os habitantes da região de Gadara prestaram atenção? Que os demônios reconheceram que Jesus era o Filho de Deus? Que aqueles homens que viviam se atormentando finalmente foram curados? Que o caminho que eles ocupavam sem permitir a passagem do povo finalmente estaria liberado? Que o Filho de Deus estava na sua terra? Nada disso. A única coisa que eles conseguiram prestar atenção foi: os nossos porcos se precipitaram no mar. Ah, meus queridos irmãos, que coisa triste é quando a gente coloca os olhos no lugar errado. Quando o Filho de Deus está fazendo maravilhas no meio do seu povo e a gente às vezes está encrencando por causa de coisas que não são essenciais. Que coisa triste encontrar pessoas que, por conta de alguma coisinha com a qual discordam, por conta de algum detalhe, que possa até ter algum inconveniente, sim, mas perdem a grande fotografia, perdem a grande imagem. O Filho de Deus está agindo no meio do seu povo. Quanta gente já se escandalizou com a igreja por causa de questões bobas, tolas.
sendo que lá é a agência dos céus, é a casa de Deus, sendo que ali o Cristo vivo, verdadeiro, está sendo pregado. Pense nisso, você que, quem sabe aí, está tropeçando por causa de uma bobeirinha. Pense nisso, você que está coando um mosquito, mas está engolindo o camelo. Aquelas pessoas simplesmente disseram: os nossos porcos, para nós, são mais valiosos do que esses 2 homens que foram libertos e do que o próprio Filho de Deus. E ainda disseram a Jesus: saia da nossa terra, retire-se da nossa terra. Jesus foi embora, porque aqueles homens amaram mais os porcos do que o Filho de Deus. Vamos pensar nisso e pedir ao Senhor Jesus que faça-nos olhar para aquilo que realmente importa. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome dele. Amém. Ore comigo. Senhor, conduz os nossos olhos para aquilo que realmente interessa. E que jamais estejamos distraídos com porcos, deixando de amar mais os nossos irmãos em Cristo, deixando de amar mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Corrija a nossa miopia espiritual e faz-nos prestar atenção naquilo que realmente importa. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.